Arrancou em Alfama um projeto de solidariedade social para ajudar os moradores a lutar contra a subida das rendas. Agradecer, porque eu sou uma pessoa com bastantes crianças. Só recebo uma refeição por dia e isto para mim foi um grande benefício. Olá, hoje estamos à conversa com o Nuno Cardoso, diretor criativo da agência Nossa, grande vencedora do Genius Lock aqui no ADC de 2020. Olá, Nuno. Olá, Pedro, tudo bem? Estás bom? Tudo bem. Olha, primeiro de tudo, deixa-te dar os parabéns a ti e à Nossa pelos prémios conquistados no Arteries Club. Ficamos muito orgulhosos, enquanto portugueses, do vosso feito. Para começar assim um pouquinho esta conversa, qual é que foi o briefing do cliente para este projeto? A marca Mini Preço é uma pequena marca de supermercados em Portugal e que vive da proximidade. São supermercados que estão no meio dos pequenos bairros e vivem mais intensamente os problemas da comunidade. E o que a marca nos pediu foi que conseguíssemos criar uma campanha que mostrasse a proximidade real com os problemas que as pessoas têm no dia-a-dia, nomeadamente em Lisboa. Ok, e diz-me uma coisa, qual foi assim a primeira abordagem do projeto e como é que surgiu esta ideia para executar e para o tornar possível? Lisboa, tal como muitas cidades europeias, vive um problema de pressão urbanística que leva muitos dos moradores mais frágeis, mais velhos, a serem pressionados a abandonar as casas onde viveram durante muito tempo por causa do turismo, por causa do Airbnb, por causa de diferentes questões que todos conhecemos. E encontramos aqui uma forma de tentar lidar com esta situação e de tentar ajudar alguns moradores a pagarem a renda durante algum tempo e durante mais tempo, facilitando assim a vida deles. Bom, é uma ideia bastante diferente, mas o que é que a tornou mais difícil? Qual foi a parte mais difícil? Foi ter a ideia, foi convencer o cliente, foi até o processo de produção, porque apesar de tudo Vou dizer, o mais difícil nem foi ter a ideia nem convencer o cliente. Nós, quando apresentámos a ideia ao cliente, ele adorou logo e viu claramente que havia ali algo que a marca poderia fazer e ter um propósito maior para ajudar as pessoas. A maior dificuldade foi nós conseguirmos chegar à fala com as pessoas que realmente precisavam de ajuda no universo todo dos bairros históricos de Lisboa e encontrarmos realmente quem precisava e quem estava a ser pressionado para sair e quem estava com dificuldade em pagar as rendas, e essa foi se calhar a maior dificuldade. Contactámos diversas associações de moradores e que desconfiavam sempre das boas intenções da marca, até que realmente perceberam que a marca Mini Preço estava realmente com vontade de ajudar e que depois, quando as coisas começaram a acontecer, tudo se tornou mais fácil. Bom, eu vivo noutra cidade que não Lisboa, imagino que no bairro de Alfama tenha tido grande impacto a vossa ação, por isso, o que é que tu podes considerar que foi a melhor parte e a pior parte do projeto? A melhor parte foi nós contactarmos diretamente com as pessoas e sentirmos que estávamos a fazer realmente alguma coisa útil. Isso foi a parte que nos encheu o coração.
sei lá, visitei 2 ou 3 casas e vermos as situações em que algumas pessoas vivem em Lisboa em pleno século XXI, foi a parte dura de conhecermos a realidade e as dificuldades que algumas pessoas têm. Essa foi, se calhar, a parte emocional que custou mais. O outro lado foi nós vermos que estávamos a contribuir realmente, não para a solução final, porque é difícil solucionar os problemas todos, mas sentimos que estávamos a fazer realmente algo e que a marca estava a contribuir para melhorar, pelo menos durante alguns meses, a situação financeira das pessoas. Olha, pela primeira vez foi atribuído este prémio Jeans Lucky. O projeto Estenda a Renda, ou Hang Your Rent, acabou por vencer mais prémios, mas para vocês, enquanto agência, qual foi a sensação de ganhar neste prémio pela primeira vez? Até porque premia uma certa cultura local ou uma abordagem que tem a ver com um contexto específico. Qual é que foi a vossa reação? Este prémio, obviamente que eu estou a dizer isto porque ganhámos e estamos muito orgulhosos e felizes por ter ganho, mas realmente muitas vezes torna-se difícil para um festival internacional conseguir avaliar a criatividade local e o contexto, ou seja, nós somos todos europeus, mas Portugal é diferente da Finlândia, Portugal é diferente da Estónia, e há particularidades que, apesar de todos termos problemas comuns, este problema da pressão do turismo e a levar as pessoas também acontece em Barcelona, também sei que acontece aí na cidade onde tu estás, no Porto, e apesar de termos alguns problemas comuns, é muito interessante criar um prémio que consegue contemplar o contexto local e ver quais são as soluções locais para alguns problemas que até são globais, e isso a nós agradou-nos muito. Nós, quando inscrevemos ou quando os prémios, quando concorremos ao DCE, confesso que não conhecia ainda que este era o primeiro ano que existia, ainda não conhecia a categoria. Quando descobri, foi, como imaginas, foi uma alegria ainda maior. Claro que nem uma luva. Este ano também foi um bom ano para a nossa. Foi a agência do ano em experiências de marca. Como é que tu podes dizer que está a correr a agência? Como é que tem sido este ano para a nossa? Olha, nós estamos muito agradecidos porque em abril, quando o auge da pandemia em Portugal aconteceu, tivemos alguns clientes que saíram, coisas normais, mas depois, felizmente, fomos ganhando muitos concursos e 2020, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de criativo, do ponto de vista de reconhecimento, acabou por ser um ano mesmo muito bom. E isso enche-nos a nós de alegria. Eu acho que nós todos nos agarramos uns aos outros aqui dentro. Nós somos cerca de 50 pessoas a trabalhar na nossa, para uma agência portuguesa, local, já é uma dimensão interessante, mas sentimos as dificuldades de uma forma unida e conseguimos ganhar marcas importantes, Santander, Unilever, entramos em vários mercados que não estávamos e vários setores, e foi realmente acabou por ser um ano, mesmo com tantas coisas más a acontecerem, para a nossa foi um bom ano. Olha, outra curiosidade que tinha para falar contigo tem a ver um bocadinho com o próprio processo criativo. Quando recebem um briefing, ou seja a agência ou sejas tu enquanto diretor criativo, que tipo de abordagem tu tens em relação ao briefing? Varia muito, não é? Varia principalmente porque nós também temos clientes que nos passam bons briefings e outros clientes que têm alguma dificuldade em inspirar-nos muitas vezes, ou seja, e eu como diretor criativo estou presente desde o início, ou tento estar presente desde o início, e portanto vou às reuniões de passagem de briefing, que é muitas vezes onde nós começamos a ter uns momentos e que aparecem já muitas vezes caminhos para a própria resolução dos problemas, mas nós tentamos
conversar muito. O nome Nossa significa conjunto, trabalhar em conjunto com fornecedores, com os clientes, e nós gostamos muito de ouvir e, portanto, tentamos sempre trabalhar muito em conjunto. Isso leva a outra questão, que é: existe uma metodologia para a abordagem ao processo criativo? Vocês seguem alguma metodologia própria ou é caso a caso? Não, nós tentamos seguir uma metodologia. Não está aqui o Duarte, o meu sócio, que é a parte do método, então eu vou fazer a resposta institucional, que é assim: nós recebemos, mas Pedro, tu também estás do lado da criação e tu sabes que existe um método, nós vamos encontrando fórmulas de resolver os problemas que nos surgem, mas depois há aqui uma parte que é quando a inteligência é transformada em magia, que não se explica muito bem, mas obviamente que nós temos um bom departamento estratégico, temos um bom departamento de research, temos formas de preparar o briefing criativo e tentar estimular as duplas criativas a encontrarem as soluções mais originais e mais criativas, principalmente quando trabalhamos com marcas tão pequenas ou com pouco budget, como era neste caso o Mini Preço. O Mini Preço em Portugal é capaz de ser a 5ª ou 6ª marca no universo dos supermercados, o que mostra logo que não é uma marca que tenha valores muito grandes para investir. Eu diria que o processo criativo é muito difícil de ser linear, não é? Tipo, não é uma linha que nós podemos esticar e comporta-se da mesma maneira. E por isso diria que também caso a caso acaba por quase te inspirar a ter processos que te levam a caminhos diferentes. Eu acho que também a riqueza é também aquilo que nos alimenta quase todos os dias. E depois, naturalmente, quer queiramos, quer não, naturalmente há briefings e há marcas que nos estimulam mais do que outras. Nós podemos dizer que não e que tentamos ser, e somos muito profissionais com todas as marcas e todos os clientes, mas naturalmente um projeto como este, que consegue mudar claramente a vida das pessoas, obviamente que nos faz dar o melhor de nós próprios. Nesta questão ainda do processo criativo, há inspiração? Há uma fonte de inspiração que tu digas que é-te essencial? Ou existe também outras referências? Sim, essa pergunta de onde vêm as ideias é sempre uma pergunta difícil e eu acredito mesmo que há um gênio algures que nos presenteia com uma ideia e que nos manda uma pedra, seja o que for, e de repente a pedra nos acerta na cabeça. Eu acredito mesmo nisso, acredito que nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho, que é fazer investigação, procurar referências, ouvir o cliente, mas que depois a ideia chega vinda de algures e que nos ilumina a todos, e foi isso que aqui aconteceu na agência. Foram vários os criativos envolvidos, o projeto foi crescendo. No caso desta ideia do stand da renda, começou pequena e depois começou a ganhar dimensão e começou a chegar a muitas pessoas. Eu lembro, tu há pouco perguntavas-me das dificuldades. Uma das dificuldades era, por exemplo, nós vamos estar a fazer um donativo às pessoas. Será que temos que pagar impostos? Será que há uma questão fiscal aqui? Os nossos advogados disseram, atenção que isto pode haver aqui uma questão fiscal, e depois nós não sabíamos de avançar ou não. Há sempre aqui, quando se faz uma coisa nova, e isto era completamente novo, de estender peças, as pessoas punham no seu próprio estendal a promoção da semana, há sempre alguns receios que possa vir a ser as barreiras que aparecem normalmente quando se faz alguma coisa nova. Já falamos uma vez disto, vou repetir outra vez, que é, muitas vezes os clientes pedem-nos para ir para sítios diferentes, ou seja, ideias novas, frescas, que nunca tinham sido vistas. Mas achas que os clientes estão prontos, estão disponíveis para o erro? Estão disponíveis para ir até um caminho e voltar atrás para recomeçar outra vez, porque aquela ideia que se cria tão criativa, tão inovadora, também pode falhar? Eu acho que nós temos aqui a sorte na nossa de ter alguns clientes assim, e isso é em que eu não tenho medo ou não tenho
problemas em apresentar uma ideia idiota e que o cliente também não tem problemas em dizer, oh Nuno, isso é uma ideia idiota. Mas é desta confiança que nós conseguimos trazer realmente coisas novas, porque se estivermos sempre com medo de arriscar, com medo de errar, como tu dizias, nunca vai sair nada verdadeiramente novo. Eu também diria que, se não fosse isso, também nunca teríamos o espírito de irmos sem saber o destino, não é? Sem sabermos onde é que vamos ter. E essa força que nos leva a ir para algum sítio também é a esperança de encontrarmos algo. Mas para isso temos que quase todos remar para o mesmo lado, temos que ter todos a mesma vontade. Nós na nossa gostamos muito de errar. Eu aqui incentivo muito ao erro, porque gostamos tanto de fazer coisas originais e diferentes, acabamos por fazer muitas vezes coisas que se calhar não são boas, ou não são bem recebidas, ou ainda não estão suficientemente desenvolvidas para serem apresentadas, mas muitas vezes, sei lá, nós falamos agora desta campanha do Estenda Renda, mas uma que fizemos também há muito tempo, de uma garrafa em que está a ser, durante 450 anos, a ser filmada para a WWF, a mostrar o processo de desintegração. São tudo ideias que nós incentivamos muito aqui, e para isso precisamos de ter aqui um ambiente propício a que as pessoas não tenham medo de apresentar ideias novas, e muitas delas ideias idiotas, como eu dizia há bocado. Olha, agora um bocadinho mais dedicado aos mais jovens nas agências. Tens alguma dica, tens alguns conselhos a quem está a começar, a quem está a entrar nas agências ou está a acabar a faculdade, para quem está em início de carreira, o que é que tu poderias aconselhar? Não sei. A curiosidade, para mim, continua a ser uma das coisas fundamentais desta nossa profissão. Eu já tenho alguns anos disto, e continuo a ter uma paixão muito grande por trazer coisas novas, por ver as coisas a acontecerem, seja uma pequena ativação digital, seja um filme maior. Dá-me um prazer enorme ver coisas que nascem do nada, de um brilho, de um olhar, quando aparece uma ideia, e depois conseguir concretizá-la. Muitas vezes, falávamos há pouco, sei lá, os mais novos, o que eu diria, há muitas vezes, era insistirem em seguirem as ideias que acreditam, e principalmente tentarem escolher, e aqui vou puxar um bocadinho, tentarem escolher locais onde as boas ideias vão para a rua e onde são realizadas, ou seja, porque há empresas e há agências onde isso acontece mais facilmente, e portanto aquelas pessoas que têm realmente talento e querem ver as ideias a vir para a rua, que deviam procurar e não se acomodar muitas vezes em pôr apenas uma coisa ou outra por ano na rua. Nós aqui temos a sorte de tentarmos pôr muitas ideias boas na rua e ajudar muito. Ainda agora acabámos de perder um criativo que gostamos muito, que vai para Madrid, mas faz parte do processo, ou seja, as pessoas acabam por estar aqui na nossa, e hoje é uma sorte porque o mercado é todo europeu. Eu sou copywriter de formação. Há 15 anos atrás as limitações eram maiores, ou seja, ninguém, se calhar da Alemanha, não vinham contratar um copywriter por causa da barreira da língua, e isso hoje já não acontece nisto. Portanto, conselhos: ganhar uma diversidade de experiências, experimentar ao máximo, ouvir música, ir ao teatro, cinema, e depois ter uma curiosidade muito grande para procurar novas respostas e não se acomodar com o não. Olha, e por fim, uma última pergunta que tem a ver com a importância dos prémios. Para a nossa, ou seja, enquanto agência, qual o valor que tem o prémio, seja ele nacional, a partir do Clube Criativos Portugal, e também a partir do acesso com prémios como, por exemplo, o Ouro, tens a concursos internacionais como o Artist Club. Qual é a importância para a agência e porquê é que achas que vale a pena entrar em concursos de criatividade? Apesar da subjetividade toda de um prémio, sei lá, pessoalmente, eu acho que já tive ideias melhores que nunca foram premiadas. Isto é tremendamente subjetivo e é difícil, mas é muito reconfortante para uma agência, principalmente para uma agência portuguesa, local, volto a dizer, com uma estrutura local,
ver ideias que nascem para um cliente, neste caso português, não muito grande, que tem um budget de marketing limitado, é muito reconfortante, dá-nos um orgulho muito grande ver estas ideias que nasceram e que ultrapassaram tantas barreiras e tantas dificuldades, de repente serem reconhecidas e haver um júri enorme, europeu, de pessoas que já criaram muitas coisas, que já viram muitos trabalhos ótimos, que são exigentes no seu dia-a-dia, de repente elegerem-nos esta ideia, elegerem a nossa, do ponto de vista depois do negócio também é bom, porque as marcas e os clientes acabam por estar atentos, e aqueles que procuram realmente ser diferenciadores e distinguirem-se e distinguirem as marcas que trabalham, né, nos mercados onde operam, e cada vez é mais difícil nós sairmos do normal. Eu acho que eles assim conseguem pensar e descobrir quais são as agências que lhes dão essas garantias, e daí eu acho que é fundamental, não só para o nosso lado reconfortante interno enquanto criativos e agência, mas também para o lado do negócio. Os prémios são fundamentais. Mesmo sendo subjetivos, mesmo que nós às vezes fiquemos tristes com coisas que deviam ter ganho e não ganharam, isso faz parte. Eu diria que faz parte do jogo. Umas vezes contentes, umas vezes menos contentes, mas faz parte. Este ano estamos muito contentes e achamos que o júri foi espetacular. Teve melhor que nunca. Olha, este ano também foi um ótimo ano para Portugal. Tivemos vários premiados em Portugal nas várias categorias que fazem parte do Arteres Club. Espero que para o ano possamos repetir ou aumentar os nossos prémios e a nossa participação também no Arteres Club. Olha, e obrigado por ter estado aqui comigo a conversar um bocadinho sobre a criatividade. Obrigado, eu. Espero ver-te em breve. Então vá, Pedro, um grande abraço e olha, adeus. Abraço. Adeus, Nuno.